vereador Antônio Cláudio Pitério, meu aluno, cadê ele? Primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco. Também do ilustre secretário municipal, Dr. Francisco Rocha, das Finanças, secretário de Finanças. E da nossa colega desta instituição de ensino, professora Inês Seminauskas Confusa, da Univiel. Cadê ela? Isso aí, que é nossa aluna na pós-graduação. E que estava aqui ontem também, Inês. Desculpe a falha. Vamos agora prosseguir com os debates. E eu queria, inicialmente, solicitar, com a devida vênia do presidente da Ordem, a palavra dos dois professores pela Ordem, a professora Maria José, depois o doutor professor Lipe, para os questionamentos que tem a fazer ao eminente expositor em cima deste assunto que hoje também nos ocupou. Professora Maria José. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o desembargador professor Sérgio Pitombo, dizer que para mim é uma imensa honra participar desse evento com tão ilustre personalidade como expositor. E antes de me dirigir ao professor Pitombo, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem ao nosso querido professor Jair dos Santos, falecido no último sábado, e pai do nosso ex-aluno Douglas, né, que hoje é juiz de direito, né. Eu gostaria de registrar aqui a nossa homenagem ao professor Jair. Eu vou me permitir, professor, ler os artigos a que eu vou me referir para fazer o questionamento, para que a nossa plateia possa compreender a questão, ok? Trata-se dos artigos 359-A, parágrafo único, inciso 1, primeiro, e também do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, o artigo 359-A da lei que trata da Lei 10.028, né, que trata dos crimes de responsabilidade fiscal. E o segundo artigo 32, referente à lei, à própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Okay? Diz o artigo 359-A, né, que se refere à contratação de operação de crédito, né, ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. E pena, reclusão de 1 a 2 anos. O parágrafo único diz o seguinte: incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. E o inciso 1 diz: com observância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. O artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal atribui ao Ministério da Fazenda, né, a responsabilidade pela verificação desses limites. Correto? Diz o artigo 32, o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação. A minha pergunta, ou a minha colocação para análise do professor Pitombo, como ele mesmo se referiu, né, às dificuldades. Nós temos hoje, com a apuração do último censo, mais de 5.500 municípios na nação, né? Como apurar? Há municípios que não têm condições técnicas de apurar esses limites. Eles irão ficar na dependência desses dados
dessa verificação do Ministério da Fazenda. E, obviamente, esses municípios que não têm essa condição técnica confiarão nos técnicos do Ministério da Fazenda. E se esses dados estiverem equivocados? E se o crédito for autorizado, confiando nesses dados verificados pelos técnicos do Ministério da Fazenda? Como aplicar esta sanção? Seria a minha indagação. Ainda bem que eu posso responder. O artigo 359A, só para recordar, é o que abre, é o primeiro dos crimes contra as finanças públicas. Então, o que é que se pretendeu aqui proteger? As finanças públicas. Esse é o objeto jurídico. Mas eu observei que usou-se, me parece que usou-se muito mal, esta técnica da norma penal em branco. É evidente que o direito penal precisa da norma penal em branco como instrumento de tipificação. E o ideal é que a norma penal em branco se preencha numa lei. E que, às vezes, encontra respaldo até numa portaria do Ministério da Justiça, que eventualmente esquece de botar éter nas substâncias que provocam psicodependência. E fica sem o éter por uma semana, o que provoca, afinal de contas, a abolição do crime de uma porção de gente que está festejando até agora. Bom, mas neste caso, nós temos uma lei complementar buscando completar o tipo. Eu só fico sabendo o que é a operação de crédito se eu for ler o artigo 29, número 3. E eu até o usei como exemplo porque eu não o achei suficientemente claro. Porque, vejam, esta definição, que completa a definição do jurídico penal, precisava ser simples e clara. Agora, vamos imaginar quantas interpretações se pode ter em razão de mundo. Veneratício ou não veneratício? Então vamos começar os elementos complicadores. Porque mútuo não é assim, é mútuo. Tem espécies. Não é? Emissão e aceite de títulos. Mas será que os municípios emitem e aceitam títulos assim, né? Eu confesso que não me lembro de uma situação dessa. Mas, indo agora ao ponto, que é um ponto importante da questão, que a professora com pontualidade, a professora Maria José, com pontualidade refere. É da eficácia. Esse aqui é o problema que ela nos traz. Vamos pensar num conceito simples de eficácia. Eficácia é força mais efeito. Ninguém que trabalhe com as coisas do direito vai dizer que efeito é sinônimo de eficácia. Está errado. Eficácia é a força mais o efeito. Portanto, há uma imperatividade de eficácia. Não é? Pois bem. É claro, é evidente, é manifesto que o Ministério da Fazenda não vai fazer nada disso. Não vai. O Ministério da Fazenda não resolve a fiscalização
quais são, eles não fiscalizam, porque afinal não é seu objeto da nossa preocupação nesse momento. Mas os senhores acreditam que algum município perdido na calha norte vai ser fiscalizado pelo Ministério da Fazenda? A eficácia disso vai se restringir aos grandes centros urbanos, às unidades federativas, que afinal de contas forem além de certos limites. Agora, o que eu tenho medo não é da ineficácia, mas do manejo político do artigo 32. É disso que eu tenho medo. E claro, isso é que eu estou interessado. De repente, importa fiscalizar São Pedro dos Perdões, lá no Araguaia. Né? Bem, espero ter atendido a sua. Agora o senhor está bem como assim. Quanto às reverências a Vossa Excelência, eu faço minhas as palavras do professor Maria José. Me sinto muito honrado de estar aqui na presença de Vossa Excelência. E não vou ser nem um pouco... exatamente, nem um pouco carrasco. A pergunta também vai mais ou menos na mesma linha, né? Tem para mim até que Vossa Excelência já respondeu a questão. Tem a ver com a análise do artigo 359, letra D, incerto, do Código Penal, que trata da despesa não autorizada. Em lei, né, o tipo penal diz, ordenação de despesa não autorizada, artigo 359, letra D, ordenar despesa não autorizada por lei, perfeito? Reclusão de 1 a 4 anos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ah, sim, ordenar despesa não autorizada em lei. Ok. O artigo 17 da lei. Começar pelo 15. O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu turno, diz: considera-se obrigatória, de caráter continuado, a despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 anos. Perfeito? Então a indagação é a seguinte: o artigo 17 autoriza a constituição de despesa corrente derivada de ato administrativo. E o tipo penal trata exclusivamente do não cumprimento do que estabelece a lei. Perfeito? Quer dizer, acho que encontrou-se aqui a saída para que o gestor da coisa pública resolva seus problemas com despesa continuada, no sentido de que, ao invés de editar uma lei, ele, por um ato administrativo normativo, faça o município, ou o Estado, ou a própria União, assumir uma despesa de natureza continuada. Estaria livre do tipo penal. Vossa Excelência concorda? Veja, eu vou precisar ir ao artigo 15 da Lei Complementar 101. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou assunção de obrigações que não atendam ao artigo 16 e 17. Portanto, o aplicador, primeiro o intérprete, depois o aplicador, para verificar o que é despesa não autorizada, ele vai precisar
servir-se do artigo 16 e 17. Esses dois artigos é que vão preencher o título. Então, como ao 16, a criação, expansão, o aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de. Então, são as exigências para escapar da lei penal. Aqui a interpretação ao avesso. Certo? Eu devo observar que tudo isso, o 15 e o 16, está na geração de despesa. Ocorre que o 17, que se manda aplicar, está da despesa obrigatória de caráter continuado, vai mudar a ubicação, vai mudar o destino. Ele diz, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 anos. Mas aí, este caso vai sofrer toda a problemática dos 7 incisos, dos 7 parágrafos. Mas mais ainda, vai permitir que se discuta se, meu ver, são problemas, que se discuta se o ato administrativo não normativo não integra a ideia de lei. É isso ali. Por exemplo, vamos imaginar que o intérprete seja um seguidor do Ponte de Miranda. Ele vai dizer que é lei. E pronto. Ele vai dizer que o ato administrativo normativo é lei. Porque tem um mandamento, que tem uma sanção, etc, etc, etc. O senhor percebe que, não obstante a importância, e não vamos querer negar a importância da lei complementar 101, ela, peço desculpas, mas ela vai apresentar uma série de problemas extremamente sérios e de difícil solução. Por um momento, penso até que ela, que se preocupou com transparência, não teve nenhuma ao ser feita. Eu não gosto muito da palavra transparência, porque eu acho que ela foge à técnica jurídica. Não é uma boa palavra. É uma palavra boa para revista, jornal, não é? Para o direito, ela não é de força técnica. Pois bem, esta lei colocou num dos títulos a palavra transparência, mas não teve nenhuma na sua elaboração. Todos nós fomos surpreendidos pela lei. Não se ouviu municípios, não se ouviu unidades federativas, não se ouviu ninguém. E um belo dia 4 de maio, nós acordamos, aliás, um belo dia 5 de maio, não é? Porque a lei do dia 4, mas no dia 5 que ela foi publicada, nós acordamos com a lei complementar 101. Com esta problemática, eu me atrevo a dizer que a parte penal não vai alterar seus efeitos. Lamento. Porque eu só imagino as dificuldades que terão juízes para decidir os penais, para decidir essa matéria, com um advogado hábil na defesa. Não vai ser brincadeira. Não é? É evidente que não vão ser visitados. Mas
temos a honra de passar agora a palavra ao nosso chefe, presidente da OAB de Osasco, Dr. Everson Andrade, que é um dos debatedores oficiais da nossa noite, como já se consta do programa. Obrigado, boa noite a todos. Mas eu me sinto aqui tão próximo do sol que me sinto até um pouco mesmo iluminado para saudar o novo desembargador, Dr. Sérgio Moraes Piton, e perguntar muito sucintamente se não fica o Ministério Público muito, mas muito mesmo fortalecido em cidades menores, principalmente, diante desse rol do artigo 359, que, como ensinou Vossa Excelência, se trata de um rol de ilicitudes, de infrações penais de perigo, que não esperam exaurimento ou resultado lesivo. Então não seria uma penalidade excessiva ao administrador público esse poder de cada membro do Ministério Público, em cidades pequenas, em cidades onde o próprio advogado é condicionado muitas vezes ao império ali do MP ou eventualmente algum magistrado. Então não fica o prefeito, o administrador, de modo geral, muito vulnerável? O fortalecimento do Ministério Público não está na Lei Complementar 101, nem na Lei 10.028, de 19 de outubro de 2012. O fortalecimento do Ministério Público está na Constituição da República. Foi a Constituição de 88 que, tracejando o aspecto institucional do Ministério Público, fortaleceu. E tanto isso é verdade que, durante a minha exposição, eu procurei mostrar que, afinal, se está tentando até banir a ação popular, sustentando que a ação popular do Ministério Público é melhor do que a ação popular do cidadão eleitor. Não é? Mas me parece que uma parte da sua observação está atendida no artigo, na nova redação do artigo 339 do Código Penal. Eu não digo que toda a sua observação foi atendida. Mas veja, eu vou ler a nova redação do artigo 339 do Código Penal, que diz: dar causa à instauração de investigação judicial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, de inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando de crime de que sabe inocente. Veja, não precisa de muito esforço para perceber que a denunciação caluniosa é nenhum outro contorno. Antes desta relação, alguns penalistas já acreditavam, eu lembraria desde logo Magalhães Noronha, mas depois outros, depois dele também, aceitavam a ideia de que se esse crime pudesse ser cometido por uma coisa. Isso era uma questão que era posta teoricamente por ele, não é? E por outros penalistas do civil. Só que agora, na redação nova, a discussão tem mais cabimento. Não é? Basta ler o inquérito civil, nós somos de propriedade administrativa, contra quem etc. Cá está. Não nos satisfaz, mas pelo menos deixou aqui uma conta, não é, de
busca de equilíbrio. Veja bem, seja no direito, seja na vida, nós precisamos ter razão e proporção. Quando falha isso, o esquadro não funciona. Bem, nós temos algumas perguntas, eminente professor Sérgio Tomba, e solicito autorização para fazê-las, para as suas respostas, que serão de interesse de todos nós. A primeira pergunta vem do Dr. Francisco Rocha, que é o secretário de Finanças do município de Osasco. Eu vou ler. O simples cancelamento dos restos a pagar por falta de recursos financeiros deixará o administrador público livre das penas da Lei 10.028? E há uma observação embaixo. O bem e os serviços foram entregues, precedidos de licitação, empenho e atestado de recebimento dos bens e serviços. Evidentemente, na pergunta se prende o artigo 359F. Não é isso? A sua pergunta prende o artigo 359F, não é isso? Tem por rubrica lateral não cancelamento dos restos a pagar. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante do resto a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Em valor superior ao permitido em lei. Elemento normativo, portanto, é aquele elemento complicador a que eu me referi, que só serve para estragar o direito penal muitas vezes, porque estabelece uma discricionariedade técnica para o juiz. Pois bem, eu tenho aqui o artigo 42 da Lei Complementar. Desde logo, o senhor vai notar o seguinte: esta seção 6 tem por título os restos a pagar. O artigo 41 foi vetado. O senhor vai verificar, analisando as razões do veto, que parte da sua preocupação estaria no 41, que foi vetado. Mas o 42 é vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficientemente disponibilidade de caixa para esse efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até o fim do exercício. Essa infração penal ficou faltante de preenchimento. Quando eu disse que algumas dessas infrações vão ser de difícil aplicação, uma delas é essa. Porque vetado 41, ficamos sob resto a pagar só com o 42 do seu parágrafo. Portanto, a resposta à sua pergunta se facilita nesse sentido. É lógico. E o senhor tem razão. Norma penal em branco tem esse perigo. O senhor cria a norma e depois. Não é? Professor Carlos Alberto, deseja fazer uma pergunta? Vou falar. Desembargador Sérgio Tombo, quero cumprimentar Vossa Excelência pela brilhante palestra, né? E dirigir uma pergunta no seguinte sentido: nós temos percebido aqui, né, através da presença maciça aqui dos dignos representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo aqui de Osasco e de outras prefeituras e câmaras aqui da região, né?
verificar a preocupação das personalidades públicas da nossa região no cumprimento da lei, em conhecer essa norma e poder realizar a sua atividade dentro da legalidade, né? Isso é muito importante, né? Se em todo o Brasil fosse assim, nós estaríamos, sem dúvida, numa situação melhor, né? Ainda mais aqui em Osasco, porque nós sabemos que existem, apesar do esforço, existe uma série de dificuldades financeiras, né? Como existem também para nós no Poder Judiciário e tudo mais. Eu perguntaria o seguinte, Ismael, que nós sabemos que as normas jurídicas penais, né, mais especificamente a parte geral do Código Penal, trazem previsão aí, a possibilidade prática aí de uma determinada conduta que em situações normais seria crime, mas que diante do estado de necessidade acaba sendo tolerada pelo direito. Eu me preocupo, né, na situação em que, vamos imaginar que o administrador público esteja aí diante de uma alteração da conjuntura econômica imprevisível, que vem acabar trazendo um problema muito grande dentro das suas contas. A existência de caso fortuito, força maior, uma calamidade pública que obrigue ele a destinar os recursos que a princípio teriam outro destino pela lei, né? Ainda outras hipóteses de responsabilidades financeiras assumidas antes da entrada em vigor da lei e tudo mais. Pois é. Então, uma série de hipóteses que nós imaginamos aí, se não seria o caso de se relevar aí a questão criminal, né? Qual seria a opinião aí do Tribunal de Justiça a respeito dessas hipóteses, Magalhães? A opinião do Tribunal de Justiça eu não sei, isso aí é minha. Claro. Veja, a parte geral do Código Penal, como é sabido por todos, exibe normas não incriminadoras. Embora existam normas não incriminadoras também fora da parte geral do Código Penal. Mas a questão aqui é a parte geral. O fato da norma não ser incriminadora no Código Penal não afasta a tipicidade. O que eu quero dizer? A tentativa é uma figura típica. Tentativa não é aquilo que alguém pensa que é. Eu, para dizer se ocorreu ou não ocorreu tentativa, eu tenho que abrir o Código Penal e ver se aquele acontecimento, se aquele fato, não é, se enquadra no modelo tentativa. O mesmo se diga para o estado de necessidade. O estado de necessidade não é aquilo que o agente pensa que é. Então, o sujeito fala assim, estou em estado de necessidade. Eu digo, muito bem, abre o Código Penal e vamos ver se o que está acontecendo encontra-se dentro da figura estado de necessidade. O que o legislador quis regular visando garantir os direitos difusos e coletivos? Posso saber o que é? O senhor já pensou em levar seu carro ao mecânico e explicar ao mecânico o defeito do automóvel com todas as palavras inventadas na hora? Você já pensou? O senhor chega ao mecânico e diz, olha, tem uma coisinha ali naquele canto, não é? Com aquela coisa engraçada que tem aquela molinha que não está funcionando. Veja bem, se eu preciso saber falar com o meu mecânico,
preciso que todos nós saibamos os conceitos. O direito é conceitual, volta a existir. Eu não posso começar a criar um direito que seja uma bandeira ao vento para colher esta ou aquela pessoa ao sabor do instante. Veja bem, uma ideia muito parecida, não estou dizendo que seja a sua, uma ideia muito parecida no passado levou à desgraça a Alemanha. É a escola de Kiel do direito penal. Porque tinha uma ideia mais ou menos assim: a vontade do povo é que deve ser o direito penal. Só que quem interpretava a vontade do povo? Uns 3 ou 4. Sabe? E não foi brincadeira. Então é preciso pensar que os direitos individuais e suas garantias é efetivamente uma coisa muito séria. Quando eu ouço alguém dizer, por exemplo, vamos flexibilizar os direitos individuais e suas garantias, eu desde logo digo, eu topo, vamos começar pela propriedade. Tá certo? Ué, tá certo? Mas aí todos desconversam. Aí ninguém aceita. Então penso que devemos cuidar das coisas do direito, primeiro, com prudência legislativa. Não fazer lei de afogadilho. Não produzir lei para numa, repito, num dia 5 de maio de 2000, descobrir que ela existe. Quantas pessoas poderiam ter contribuído para o aperfeiçoamento desse diploma necessário? Quantas? Vejam bem, eu nada sei sobre finanças públicas. Eu tratei de ficar só prudentemente, só no artigo 73, onde eu posso me mover. Eu não tenho condições de discutir com os professores o problema do plano plurianual. Não tem. Se surgir o problema, eu vou estudar. E vou procurar os conceitos. Verificar se aquele fato concreto, se aquilo que aconteceu, se aquilo que está lá na inicial, se aquilo que foi respondido pelo demandado está ali ou não. Petição inicial e resposta marcam os pontos da demanda, marcam os pontos da ação, indicam um objeto. E aí eu vou verificar, mas pelos conceitos que estão na lei e pela explicação que eles me darão. É isso. Ninguém é onisciente, mas não se pode deixar o direito com a bandeira ao vento. Bom, agora aquela prefeitura é do partido tal. Vamos interpretar a lei. Ah, bom, aquela outra prefeitura, gente nossa, hein? Gente nossa. Veja lá o que você vai fazer. Fiscaliza, mas com moderação, com cuidado, com elegância. Nada de atos atrapalhados. Percebe o senhor por que me revolta? Não pode ser assim. Não pode. A base da justiça é a igualdade. Onde falha a igualdade, desaparece a justiça. É preciso não esquecer disso. Penso ter respondido. Nós temos mais 2 perguntas, e se o ilustre expositor se dispõe, por lê-las, porque já se faz tarde o horário. Do senhor Roberto Barbosa Rodrigues.
empresa, integrante da empresa Itapevinet. A pergunta é esta: à luz do nosso quadro político e seus componentes, nas mais variadas esferas, quais as chances de sobrevivência deste diploma? Qual a chance? De sobrevivência deste diploma? Eu acho que ele vai sobreviver, mas acho que ele vai ser emendado. Já ele vai ser emendado, não porque seus autores desejam, porque a realidade vai tangê-lo bastante. Tá? Eu diria, vamos emendar até aprender a fazer lei. Ficou claro a minha resposta? Pergunta de Jefferson Alves Bonato, aluno da nossa fiel, segundo ano. Senhor desembargador, em sua opinião, é realmente importante que se puna com a pena de prisão os crimes descritos na Lei 10.028? Alguns sim. Alguns sim. Eu já até disse um que eu acho que chegou tarde, não é? Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Isso existe. Mas não com essa brancura. Certo? Vejam bem. Não tenham a menor dúvida quanto ao que vou lhes dizer. Quem paga essa conta somos nós. Este é um aspecto que o brasileiro sempre esquece. Eu, há 37 anos, dou aula na Faculdade de Direito lá em São Francisco. Eu sempre digo aos meus alunos: não é verdade que essa escola seja gratuita. Não é verdade. Prestem atenção que os senhores estão sentados aqui porque vários outros não puderam sentar. Além disso, todos pagam a presença dos senhores. Como o ICMS, né? Temos mais fontes de que o Estado se serve e repassa à universidade. Quer dizer, não há nada de gratuito, não há nada de não pago. Estas infrações penais, algumas delas que eu penso que serão graves, vão ser pagas por nós. Já começaram assim. Pode. Vamos. Muito bem. Percebe-se pelo silêncio do auditório. Estão quase dormindo. Não. Ao contrário, percebe-se a atenção de todos, o que revela o alto interesse demonstrado na exposição de Vossa Excelência e na maneira também muito didática, muito agradável, simpática de participar do debate e responder as perguntas. Com isto, professor Sérgio Piton, eu quero registrar, em nome desta instituição, nosso agradecimento pela sua presença, pela disposição